Todos nós entramos em Nárnia pelo guarda-roupa. E hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Conversaremos sobre a segunda das crônicas de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. Bora lá? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente. Se você não viu o primeiro vídeo sobre Crônica de Nárnia, que é o sobrinho do feiticeiro, veja que tá aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card, tá? Passando aqui em cima. Dê uma olhada antes de assistir esse vídeo, porque é bem interessante saber pelo menos como o guarda-roupa surgiu. E lá eu conto. É bem da hora, é bem legal. E hoje a gente vai conversar sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, que é basicamente aí uma das principais histórias que todo mundo conhece sobre Nárnia, né? A gente sabe que Nárnia foi escrito pelo C.S. Lewis, então vamos conversar sobre isso? Ó, eu tenho essa edição aqui, que ela é o compilado, volume único, mas eu sei que tá tendo uma edição aí rodando muito bonita e tá na minha lista de desejos faz bastante tempo. Mas aqui então a gente vai conversar sobre a segunda das crônicas de Nárnia, que aqui nesse livro tem menos de 100 páginas, mas que foi dividido em 17 capítulos, tá? É uma leitura hiper rápida, sério. Em questão assim de 2, 3 dias no máximo você mata, dependendo do seu ritmo de leitura. E basicamente a gente vai acompanhar a história daqueles personagens famosíssimos que a gente já conhece. A Lúcia e o Edmundo, que são as crianças mais novas, e aí o Pedro e a Susana, que são os mais adolescentes, digamos. A história aqui eu tenho certeza que vocês já conhecem, então eu vou falar mais sobre as peculiaridades do que sobre a história em si. Mas basicamente vocês sabem que as crianças entram em Nárnia pelo guarda-roupa e lá elas acabam encontrando várias coisas problemáticas e elas descobrem que a feiticeira realmente chegou ao poder, que a feiticeira tomou o trono de Cair Paravel. Cair Paravel, aqui eu já vou fazer o parêntese, é o castelo ali que estabelece a dominância em Nárnia, digamos. Lá temos 4 tronos, e aqui eu vou falar a primeira curiosidade, vou pôr o livro aqui do lado. Lá temos 4 tronos, e aqui eu vou fazer a primeira curiosidade, que é o fato de que a feiticeira ela não é humana. A feiticeira é descendente de Lilith, né? A primeira das esposas ali de Adão. Isso é dito no livro, tá? Não é nada imaginado, não. É o C.S. Lewis que está nos falando isso. A primeira das esposas ali de Adão é a Lilith, no caso, que ela é descendente de Lilith e de um gigante. O fato é que a feiticeira ela vai se mostrar como humana várias vezes, simplesmente para que ela tenha legitimidade, uma legitimidade falsa, para que ela possa ali tomar o trono de Cair Paravel. Ah, mas por que uma legitimidade falsa? Simplesmente porque quem pode sentar nos tronos de Cair Paravel são filhos de Adão e filhos de Eva, né? Filhas de Eva ali no caso. Então seriam 4 humanos que precisariam sentar nesse trono, mas ela se finge ali como humana, simplesmente para que ela tenha essa pseudo-legitimidade. Aqui nessa crônica, basicamente, temos mais poréns, temos mais detalhes, e aí eu não sei se você viu o primeiro vídeo, que eu falei assim, Aslan Deus, que não sei das quantas. E a questão é a seguinte, eu errei? Não errei, tá? Eu não errei. Basicamente é isso mesmo. Quem criou Nárnia ali, no caso, foi Aslan, que ele é colocado como um dos aspectos da Trindade, que seria no aspecto Deus. Porque quem criou a Terra ali, o mundo, o universo, no caso ali, seria Deus. Só que Aslan aqui é colocado como Jesus, e a gente já vai conversar sobre isso. E aí você vai falar assim, nossa, o Márcio errou, o que eu tô fazendo aqui? Calma, inocente, espera. A questão é a seguinte, Jesus estava também na criação do mundo, é dito isso nas Escrituras. E aqui Aslan ele vai se portar mais como Jesus, simplesmente como a gente sabe o sacrifício que ele faz ali na mesa, né, na pedra. Então, basicamente, aqui Jesus vai ser esse aspecto, só que o Lewis ele trata o Aslan muito mais no aspecto de trindade do que como uma personalidade só ali dessa divindade, tá bom? Então eu não errei, foi um aspecto que eu falei que eu ia trazer nos outros vídeos e aqui está. Então, Aslan é dito, né, falam que Aslan é filho do grande imperador do além-mar. Tá, o que tá querendo dizer aqui? Não tem segredo. Filho do grande imperador além-mar, para além. O mar aqui ele vai ser tratado como se fosse o que separa Nárnia de outros lugares,
né? Outros aspectos. Além mar, está para cima, para além, né? Então, basicamente, o grande imperador aqui não tem como negar, seria Deus, e Aslan ali seria colocado como Jesus. Também quero chamar a atenção para outro ponto aqui, que essa crônica, embora ela seja a segunda que deve ser lida, ela não foi a segunda a ser escrita. Ela foi a primeira, se eu não me engano, mas em ordem de acontecimentos ali, ela é a segunda. Então, pode ser, né, existe um burburinho aí ao aspecto do Lewis a respeito do que realmente teria acontecido. Será que ele quis mostrar realmente uma trindade ali na criação, ou será que simplesmente foi um equívoco? Ok. Houve um equívoco. Houve um equívoco aí. Mas, a despeito disso, não tira a grandeza, tem toda a lógica ali por detrás, e vocês vão compreender simplesmente a obra muito facilmente. O Edmundo, que é uma das crianças, as mais novas, né? O Edmundo, ele vai ser colocado como um personagem falho, extremamente falho, que ele vai trair os irmãos, ele vai trair Aslan. Muitas e muitas vezes ele vai cometer vários e vários erros. Ele vai colocar os irmãos como se fossem mentirosos. Ele vai querer trair Aslan por causa de um manjar turco, enfim, tem vários poréns aqui. Ele se junta a feiticeiro em determinado momento, apesar de ele sentir no âmago dele, lá no fundo, que ele tá errando, ele continua fazendo, como se fosse uma força maior. E essa força maior deve ser mencionada. Lá é dito que é um feitiço, né? Feitiço do feiticeiro, então a gente aceita. Mas sabemos que o mal ali, representado pela feiticeira, ele vai ser colocado como se fosse essa coisa que atrai, que encanta o humano. E o Edmundo, na verdade, ele é o personagem mais humano, mais humanizado possível ali dentro de Crônicas de Nárnia. Por quê? Porque ele erra. Ele é falho. Ele é aquele que falha, que trai, né, digamos, os irmãos, que trai Aslan, mas que em determinado momento ele vai, inclusive, conversa com o Aslan conversa com ele, e eles voltam como se tudo estivesse bem. Ah, Márcio, mas o que tem? Ele perdoou? Tá, sim, ele perdoou, óbvio, né? O Aslan perdoou. O que isso quer dizer? Temos alguns paralelos que podem ser feitos. A confissão, né? Pode ser que ele tenha se confessado ali com Aslan, ou um aspecto mais simplista, simplesmente rezado e pedido perdão a Deus, ou Jesus, né? E é bem interessante esse aspecto de confissão, de reza. Em determinado momento, Pedro está com a espada cheia de sangue do inimigo, e aí o Aslan fala, nunca se esqueça de tirar o sangue da sua espada, né? Tirar o mal da sua espada, tirar o mal de você, porque a espada em determinado momento parece fazer parte ali do Pedro, parece fazer parte, e a questão é a seguinte, o mal deve ser combatido. Aqui não tem aquela questão de tipo assim, o mal, vamos, sabe, tipo, simplesmente ignorar essa questão, não. Então o mal deve ser combatido, mas a partir do momento que você combate o mal, a partir do momento que isso é rechaçado, você precisa limpar a sua espada. Então seria mais um aspecto de confissão, de se purificar, de se limpar. E mais do que isso, não deixar que isso o contamine, né? Então esse é um aspecto importante. A gente vai ver isso basicamente em Nietzsche, né? Em que ele fala que se você olhar muito para o abismo está olhando de volta para você. Então esse paralelo é importante, deve ser feito. As garotas, outro momento ali da conversa com Aslan, elas observam que a pata do Aslan, obviamente o Aslan, vocês sabem, é um leão gigantesco, bonito, muito imponente, né? Então assim, a presença dele é sempre um evento, algo muito interessante. E aí elas observam que a pata dele teria tudo para ser pesada, para ser rústica, para ser algo muito violenta, né? Poderia ser uma coisa muito tensa, mas ele consegue torná-las macias. É assim que elas falam. Mas basicamente o que as garotas estão nos falando é que a natureza de algo que, mesmo que seja pesado, selvagem até mesmo, né? Porque o leão é tido como um dos animais mais poderosos ali da natureza, mesmo que isso seja da própria natureza isso pode ser transmitido com leveza. Pode ser transmitido, a dureza pode ser transmitida com amor. E isso é muito importante em toda a narrativa de Crônicas de Nárnia, tá? Da primeira crônica até a última. Porque mesmo que os personagens errem, mesmo que os personagens sejam falhos,
porque eles são, a questão de como o amor, como a leveza se dá, mesmo que sejam a duras penas, isso é reflete muito esse aspecto aí que a Susana estava falando dentro do livro. E o último aspecto que a gente pode conversar aqui, sem entrar realmente no mérito da coisa, é como se dá e onde se encaixa, na verdade, essa segunda crônica de Nárnia dentro das escrituras. Vou trazer aqui o elemento último da crônica para que vocês consigam compreender. A feiticeira, ela tem a mania, o poder, digamos, de transformar os inimigos em mármore, em estátuas, né? Ela não realmente os mata, mas é realmente como se eles tivessem perdido a vida. Muitas vezes, inclusive nessa crônica, é dito exatamente isso. Ah, ele está sem vida, porque ele virou estátua. Ah, ele está sem vida. E aí, quando Aslan consegue chegar a cair para Vel, ele, em um sopro, né, basicamente um sopro, ele faz com que essas estátuas voltem à vida. Tá, mas como que isso se encaixa? Basicamente, quando Aslan volta, porque Aslan não estava em Nárnia, tá? Nárnia ali é colocada como um país e em muitos momentos também é dito que Aslan ele se preocupa com outros países, outros lugares para além de Nárnia. Quando ele volta para Nárnia, né, ele consegue dar vida a essas estátuas, é basicamente a segunda vinda de Jesus à Terra. Então é algo vindouro, né? Dentro das escrituras existe ali, mas é algo vindouro. Então, assim, é realmente o modo como nas escrituras, se eu não me engano, eu posso falhar aqui nesse momento, tá? Mas é o fato de que Jesus, na segunda vinda, ele vai julgar, né, as pessoas que morreram, que estão aguardando esse julgamento, é algo assim. Mas que eles vão voltar à vida. Eu acho que é isso, gente. Perdão, eu não tenho muito domínio nisso. Mas então se encaixa nesse aspecto aí das escrituras. Mas ó, era isso, tá? Eu acho que vocês conhecem essa crônica de Nárnia, então por isso que eu não entrei muito aqui, mas eu fui mais nas curiosidades mesmo, para que vocês possam acompanhar realmente essa história quando vocês forem ver o filme, quando vocês forem ler a história em si, para que vocês consigam acompanhar, tá bom? A gente vai conversar sobre a terceira das crônicas de Nárnia mais pra frente, nesse mesmo aspecto, falando sobre curiosidades, igual eu fiz no primeiro vídeo, que eu contei um pouquinho ali, só como surgiram certas coisas, para que vocês possam, né, aproveitar essa obra gigantesca da melhor maneira possível. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, me sigam lá no Instagram, que é @projetoinocente, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!